Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Eu sou Fausto Oliveira e hoje é 14 de abril, quarta-feira, começando mais um Desenve Notícias, o comentário diário que eu trago em duas edições a respeito de assuntos econômicos e outros temas correlatos sobre o Brasil e o mundo. Bom, a Revolução Industrial Brasileira costuma tratar de assuntos estruturais do desenvolvimento, mas hoje o Desenve Notícias vai falar a respeito de um assunto absolutamente pontual, o retorno da fome ao Brasil. Todo mundo já viu aí pela TV, quem tem a graça de não passar por isso, não é verdade? Apenas viu pela TV, apenas viu pela internet, que o Brasil está vivendo uma crise alimentar severa. Vou passar alguns dados porque eu comento isso a partir de uma pesquisa que saiu publicada na Deutsche Welle Brasil. Uma pesquisa que diz o seguinte: foi realizada uma pesquisa com 2.000 pessoas, então é uma base estatística razoavelmente confiável, entre novembro e dezembro do ano passado. Essa pesquisa mostra que 15% das pessoas estão em insegurança alimentar grave, ou seja, realmente na situação de passar fome, necessidade alimentar. 12,7% em insegurança alimentar moderada, o que significa, de acordo com o corte da pesquisa, que essas pessoas corriam o risco de deixar de comer por falta de dinheiro. E em relação à população toda brasileira como um todo, esses dois grupos mais vulneráveis equivalem a 58 milhões de pessoas. Mas isso não é tudo, porque nós temos outros 31,7% da população em situação de insegurança alimentar leve, que é quando existe a preocupação de que a comida acabe antes de haver dinheiro disponível para comprar mais comida, ou faltam recursos para se manter uma alimentação saudável e variada. Ou seja, é aquela situação em que apertou o orçamento e a pessoa acaba tendo que reduzir muito ou a quantidade ou a qualidade, ou os dois, daquilo que tem à disposição para oferecer a si própria e a sua família em termos de alimentos. Então, assim, o resultado da pesquisa é o seguinte, que considerando os três grupos analisados, insegurança alimentar grave, insegurança alimentar leve e insegurança alimentar, como se chama aqui, moderada, né? Moderada, então, a primeira é a grave, depois é a moderada, depois a leve, que são os três como eu expliquei pela ordem. O resultado final é 59,4% da população brasileira enfrentam algum grau de insegurança alimentar no momento presente, tá? Isso se revela no trágico número de 125 milhões, se eu não me engano, de brasileiros passando uma tremenda de uma necessidade básica. São 125 milhões. Eu vi aqui em algum lugar, o número era esse mesmo. Pois bem, a pesquisa foi conduzida aí pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade de Brasília, junto com um grupo de pesquisadores chamado Alimento para a Justiça, que estuda isso internacionalmente a partir de um centro feito na Universidade Livre de Berlim. Então é uma colaboração internacional, por isso saiu na Deutsche Welle. E aí é o seguinte, nós temos aí um cenário absolutamente drástico, 125 milhões de pessoas, confirmei. Bom, então vou largar aqui a leitura da pesquisa para começar a fazer um comentário com vocês. Vejam, eu colocaria outros dados aí para explicar o aumento não para explicar, mas para compor, né, o cenário de tristeza que nós vivemos nesse momento. Uma outra coisa muito dramática que apareceu nos últimos dias é que as pessoas estão recorrendo à lenha e ao álcool para fazer fogões artesanais, porque o gás, estando caro como está, impede a maioria das pessoas, um botijão de gás. Botijão, gente, é 80% ou mais, quase 90%, na verdade, do gás utilizado para cozinha no Brasil. E o preço do botijão está na média aí entre 90 e 100 reais na maioria das praças. Então, evidentemente que, custando já quase 10% do salário mínimo, no momento em que a imensa maioria das pessoas está ou desempregada ou jogada na informalidade, ou com restrição de renda também por causa das restrições relacionadas à pandemia, evidentemente também isso é um agravante da qualidade de vida como um todo, mas também implica, porque as coisas se associam, na indisponibilidade de alimentos para uma grande parcela, né, das pessoas. Então, certamente haverá um cruzamento de dados entre aqueles que estão recorrendo à lenha e ao álcool para poder cozinhar o pouco que tem e a insegurança alimentar serão as mesmas pessoas em muitos casos. Dito isso,
É preciso fazer uma ressalva antes de entrar no assunto que, de fato, é aquele que todo mundo aí, que é o pessoal que critica, né, as ações restritivas, né, para a contenção da pandemia, certamente deve estar pensando. O aumento da fome no Brasil não é fruto exclusivo da pandemia. Esta pesquisa que faz a análise dos últimos anos mostra que nós hoje temos o produto de 6 anos já de crescimento desses fatores. Desde 2014, a pesquisa é do final de 2020, portanto 6 anos, essas estatísticas estão em aumento. O que a pandemia fez foi agravar o cenário, mas ela não causa esse cenário. A pandemia, com todas as medidas restritivas que são necessárias para conter o avanço de uma doença que é assassina, vamos lembrar, são 355 mil cadáveres brasileiros em um ano por uma única doença que não tem cura. A única medida seria o quê? Evitar contágio. Evitar contágio significa fazer exatamente o que as prefeituras e governos estaduais estão tentando fazer, sob sabotagem do governo federal, que diz, vão para a rua porque precisa ganhar a vida. Como eu disse ontem, ganhar a vida para depois perder a vida. Os colapsos nos hospitais públicos mostram a falta de razão desse argumento. Né? Isso aí é ponto pacífico. Muito bem. Então veja, existe, claro, essa hipocrisia do abre e fecha, porque muita gente vai dizer, olha aí o resultado do fica em casa. E eu responderia, bom, olha aí o resultado da não vacinação. Porque se as coisas precisam estar fechadas agora, eles respondem muito mais a uma inépcia de obtenção de vacinas em quantidade suficiente quando era possível planejar isto. Agora, no pico da demanda, está sendo mais complicado. Então, o Brasil está pagando o preço de, em 2020, não ter planejado, ter, na verdade, negligenciado o assunto. Adolfo Saxida, faço questão de dizer o nome, que é secretário do ministro Paulo Guedes, chegou a taxar, chegou a dizer, sentenciou, que não haveria segunda onda de Covid no Brasil. Então, Brasília está sob este regime mental. Regime mental este que negligenciou, por exemplo, a compra antecipada de vacinas. Sabotou, por exemplo, a iniciativa do governo de São Paulo, que agora é garantidora de 85% das vacinas que são aplicadas no Brasil. Bom, então assim, o argumento de que o aumento da fome é culpa do fique em casa é um argumento falacioso, e o que eu queria discutir, na verdade, aqui, eu só fiz questão de dizer isso porque eu quero demarcar essa posição. É necessário evitar o contágio do Covid. É necessário também, em função disso, apoiar pessoas e empresas o máximo possível. Alô, Paulo Guedes, cadê o apoio? Em 2020 veio, cadê o de agora? Segunda onda veio. Seu secretário dizia que não vinha, mas veio. Mas enfim, e a vacinação, que precisava ter sido antecipada, não foi, precisaria ser acelerada, não está sendo, e todos pagamos o preço. E o preço mais sério, mais agravado, é pago por aqueles mais vulneráveis em forma de necessidade grave e essencial, em forma de fome, em forma de insegurança alimentar, tá? Que é quando você pode até comer, mas não come em quantidade e qualidade suficiente. Pois muito bem. Agora, voltando aqui mais à tradição do argumento da Revolução Industrial Brasileira, eu queria comentar o seguinte. Percebam como, desde 2014, quando o Brasil entra numa crise constante de contestação a respeito do estado de bem-estar, a respeito das políticas públicas, o Brasil entra num frenesi político de desmontar tudo aquilo que havia sido feito e trocar por um regime que o Brasil quis que fosse o mais liberal possível. Não é verdade? Desde 2014, aí conseguiu se eleger a presidente que ainda era do PT. É verdade, ela foi reeleita e depois derrubada. Mas quando ela é reeleita, ela já aplica um choque liberal. Vamos lembrar que ela colocou Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, que começa o arroxo. Então já em janeiro de 2015 o arroxo começa. Em função daquela política absolutamente equivocada que ela havia feito, que ela provocou um superaquecimento da economia brasileira, a pedido, inclusive, de muitos dos setores que depois vieram a derrubá-la. O Brasil é maluco, né? Mas, enfim, e de lá para cá é esse aperto monetário, orçamentário, de todas as ordens, que vem provocando no Brasil a seguida e permanente recessão que vem a desembocar neste cenário, que é agravado, de fato, pela pandemia.
mas que não é causado pela pandemia. Ou seja, duas coisas se tiram daí. Uma, é preciso romper com essas crenças limitadoras da cultura política nacional de que liberalismo significa salvamento social. Não, liberalismo significa concentração de renda, liberalismo significa destruição de capacidades públicas de resolver assuntos emergenciais de ordem social como este, né? Essas capacidades foram aniquiladas no Brasil. Hoje, quando elas precisam ser reativadas, elas são reativadas a muito custo, sob críticas ferrenhas e sob ataque dos agentes financeiros que advogam pela implementação do liberalismo, de que isso vai gerar mais dívida, não há espaço fiscal, com aquilo que eu falo todo dia aqui. E segunda coisa que precisa ser dita, percebam como a estruturação do chamado combate à pobreza por via de transferências de renda é frágil. A superação da extrema pobreza, a superação da fome, são objetivos tímidos. Por que eu digo isso? Porque não é que não sejam nobres, são muito nobres, mas são objetivos tímidos, resultados tímidos. Porque na primeira virada política que arrocha os orçamentos, volta tudo ao patamar de antes. Essa pesquisa mesmo mostra que agora o patamar de pessoas em algum grau de insegurança alimentar está maior, esse nível está maior do que aquele verificado antes mesmo da implementação do Bolsa Família. Então, a política social de redistribuição, que é nobre, ela acabou de ser completamente desfeita por um conjunto de fatores, principalmente a adoção de políticas restritivas neoliberais e uma pandemia no meio para zoar ainda mais o cenário. Mas percebam como é frágil você tentar superar a pobreza de um país como o Brasil através de redistribuição de renda. Basta uma leve mudança no cenário político e tudo se esvai. Termino concluindo com o seguinte: a superação de fato da pobreza depende da estruturação econômica das comunidades vulneráveis. E a estruturação econômica das comunidades vulneráveis significa necessariamente que elas obtenham, por via de trabalho, por via de conquistas, elas próprias, da sua renda. E não pela transferência pelo Estado de uma renda de outros. E isso necessariamente nos leva a pensar na geração de crescimento econômico, na geração de empregos em massa, na geração de ofertas de trabalho dignas, formais, o máximo possível, e também na geração de empreendimentos coletivos que façam essa massa marginalizada do Brasil se organizar produtivamente. E tudo isso, amigos, é nada mais, nada menos do que desenvolvimento em forma de política. O que o Brasil precisa para superar a sua pobreza crônica, a chaga social brasileira, é de políticas públicas de desenvolvimento e não políticas públicas de distribuição de renda. Porque essas, por mais nobres que sejam, são frágeis. As políticas públicas de desenvolvimento estruturantes, elas agora poderiam, se tivessem sido feitas ao longo de toda a primeira década do século, quem sabe até pela segunda década do século, teriam pego o Brasil agora em uma situação muito mais bem estruturada, socioeconomicamente, para evitar este flagelo que acabou de voltar ao Brasil e que agora coloca a gente nesse clima de barata voa, distribui cesta básica, arrecada doação e não sei mais o que, e nada dá conta, porque é como se fosse enxugar gelo. Ou seja, o Brasil precisa desesperadamente iniciar um novo pensamento econômico e, dentro dele, políticas públicas de desenvolvimento estruturantes da economia popular. Sem isso, vamos continuar enxugando gelo e vivendo espasmos de bem-estar. É isso que você quer para o futuro? É isso que você se interessa? É essa perspectiva que você deseja? Por mais nobre que seja, ela tão tímida, tão pequena? Bom, eu não. Eu defendo o desenvolvimento. Aqui na Revolução Industrial Brasileira reúnem-se pessoas que defendem o desenvolvimento, que compreendem isso. Eu agradeço você aqui por estar comigo assistindo mais um Desenho de Notícias. Obrigado sempre pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo, assine o canal, dá o joinha, obrigado. Tá bom? Eu fico por aqui, logo mais tem a segunda edição do Desenho de Notícias. Até mais!